Hoje sonhei com a tua casa. Esta é uma rúbrica sobre a infância da autoria das Aldeias de Crianças SOS em parceria com a Rádio Altitude, com Ana Afonso e Cristina Cabeleira. Neste espaço contamos com a participação de convidados especialistas e falaremos de diversos temas sobre a infância, relações, famílias, que certamente serão do vosso interesse. Poderão ouvir o episódio completo nas nossas plataformas digitais. Hoje, no episódio 0 da nossa rúbrica mensal, gostaríamos de vos falar da história do João. Como poderão imaginar, por questões de confidencialidade, trata-se de uma história fictícia, mas que poderia ser real. O João é um menino que poderia ser conhecido de qualquer um de nós. Encontrarão certamente lives de histórias parecidas que conhecem na vossa vizinhança, no vosso trabalho ou até na vossa família. Para nos acompanharem na clarificação de detalhes associados à história do João, convidamos dois colegas nossos das Aldeias de Crianças SOS. O Diogo Silva, coordenador nacional do acolhimento residencial. Boa tarde, Diogo. Olá, viva. Boa tarde, Cristina. E a Telma Marques, coordenadora nacional do fortalecimento familiar. Olá, Telma. Olá, Cristina. Boa tarde. Nomes e conceitos complexos que evitaremos ao longo da narrativa sobre o João, mas que às vezes são incontornáveis. Então, vamos lá voltar à história do João. O João é um menino de 4 anos, filho único de Carlos e Ana, atualmente separados. Ele tinha 2 anos quando foi aberto pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, mais conhecida por CPCJ, um processo de promoção e proteção. Mas o que é isto e como é que isto aconteceu? Vamos tentar explicar por palavras que todos possam compreender, já que o que queremos é que os nossos ouvintes se interessem cada vez mais por esta área tão premente que são os direitos das crianças no nosso país. Ao mesmo tempo, tentaremos explicar também as diferentes respostas sociais e correspondentes ações que as aldeias de crianças SOS têm no Distrito da Guarda. Voltando então aqui novamente ao João. Quando ele tinha 2 anos, numa consulta de rotina com a sua médica no centro de saúde, esta apercebeu-se que algo difícil se estava a passar com esta família. A mãe do João não parava de chorar durante a consulta, explicando que nada daquilo tinha acontecido por mal. O estado de saúde geral do João era bom, dentro dos parâmetros normais, a nível de peso, altura, apresentando pequenos atrasos no desenvolvimento, como por exemplo o facto de ter começado a andar aos 21 meses. Naquela consulta, a quando do exame clínico, a médica apercebeu-se de uma pequena nódoa negra nas costas do João. Foi aí que a mãe começou a chorar. Explicava como podia que ninguém tinha feito mal ao João, mas que no dia anterior o pai tinha chegado alcoolizado a casa e que se tinha chateado com a mãe e, ao empurrá-la contra a parede, o João, que estava ao seu lado, bateu também contra o móvel. Bom, uma história difícil de contar para início de podcast. O que é que aconteceu então a seguir? A médica cuidou do João, encaminhou o pai para a consulta de alcoologia e informou a mãe que após a consulta daria indicação à CPCJ da zona do sucedido para que pudessem todos ser ajudados. A CPCJ entrou em contacto com a família e, com o acordo dos pais e com o seu reconhecimento do risco ao qual expuseram o João, abriu-se então um processo a fim de garantir que a proteção da criança seria reforçada. Fizeram uma avaliação cuidadosa e também um plano de intervenção com os pais, que incluía, entre outras coisas, a necessidade do pai dar seguimento às consultas de alcoologia e que ambos começassem a ser acompanhados pelo CAFAP da zona, ou seja, pelo Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, a fim de tentarem fortalecer e melhorar a dinâmica familiar. Mas para nos explicar melhor, então, o que é que poderá ter acontecido no CAFAP, na relação com esta família, temos a Telma. O que é que será que o CAFAP fez, Telma, para ajudar o João? Então, Cristina, olha, acho que este pode ser assim um bom exemplo daquilo que eventualmente poderia acontecer aqui com a família do João, depois de ser aqui sinalizada para um CAFAP, para um Centro de Apoio Familiar. Muito provavelmente assim um dos primeiros movimentos seria conhecermos a família, não é? Podermos estar com a família em conjunto com esta CPCJ que teria sinalizado o caso, para também iniciarmos assim o processo de acompanhamento. Pensando aqui
que a família do João pode ter muitas necessidades diferentes, para além daquelas que são identificadas pela CPCJ e também pelo centro de saúde, pela médica. Eu diria que o mais importante numa primeira fase seria conhecer a família, perceber como é que funcionam, como é que se organizam, como é que se relacionam entre si, qual a relação que o João tem com o pai, com a mãe, como é que o casal também se organiza para responder às necessidades desta criança, neste caso do João, até para também podermos traçar aquilo que poderia ser um plano de intervenção. Ou seja, antes de começarmos a fazer muitas coisas, é importante conhecermos a família com que vamos trabalhar, para depois definirmos em conjunto com ela o que é que vai acontecer em termos de intervenção. E depois aqui a intervenção pode ser muito, muito diferente, muito variada. Podemos fazer encontros em casa da família, podemos fazer encontros no nosso espaço, no nosso CAFAP, podemos fazer encontros noutros espaços na comunidade. Também aqui dependendo daquilo que é a disponibilidade da família e a capacidade da família também se poder deslocar aos nossos espaços, e também dependendo aqui um bocadinho daquilo que nós queremos perceber e que nós queremos avaliar. E depois de conseguirmos então ter aqui alguma informação sobre a família, definimos em conjunto este plano e começamos a intervir e de alguma forma dar aqui algumas competências a estes pais, trabalhar com eles estas competências, até porque na realidade nós nos CAFAPs não acreditamos que damos propriamente competências às famílias, não é? Elas já lá estão. Aquilo que nós fazemos é fortalecer as famílias e dando-lhes assim alguns recursos para que elas consigam desenvolver-se e também pôr em prática as competências. Porque às vezes, se não tivermos assim um contexto que nos permita pôr em prática as nossas competências e desenvolvê-las, dificilmente vamos fazê-lo, não é? Portanto, acho que o CAFAP tem assim esta possibilidade de ajudar as famílias a pôr em prática aquilo em que já são muito bons, e perceber dentro das vulnerabilidades, dentro daquilo que é mais frágil, o que é possível melhorar para garantir que o João está seguro, não é? Está bem, está protegido e também está visto pela família naquilo que são as suas necessidades mais afetivas e de cuidado, não é? Portanto, acho que pode ser este um caminho para os pais do João e para a família do João, incluindo o João também. Estes encontros também o incluiriam a ele. Obrigada, realmente parece-me muito interessante. Fiquei aqui um bocado curiosa, ou acho que as pessoas poderão estar curiosas, de que no caso do João, os pais dele foram encaminhados pela CPCJ. Mas o que é que acontece se os pais, e neste caso os pais aceitaram, não é? Este acompanhamento. O que acontece se os pais não quisessem ser acompanhados pelo CAFAP? Poderiam ser obrigados, não? E também se outras famílias, para além de se fosse um caso diferente do João, se outras famílias, como é que podem recorrer ou ter acesso a estes serviços do CAFAP? Então, se calhar começando aqui pelo fim, pela última pergunta que colocaste, Cristina, dizer-te que as famílias podem chegar ao CAFAP e podem beneficiar deste suporte que o CAFAP oferece de diferentes formas ou por diferentes vias. Pode ser através destas entidades que estão ligadas ao Sistema de Promoção e Proteção, seja o CPCJ, seja uma equipa que presta aqui assessoria ao Tribunal, seja o próprio Tribunal, mas também pode chegar por outras entidades ou por outras vias mais ligadas à comunidade em que nós todos estamos inseridos. Pode ser uma autorreferenciação, ou seja, a família pode ter conhecimento que existe este CAFAP através de outras famílias ou através da escola e sentir que pode ser um bom suporte para si e recorrer diretamente ao CAFAP para pedir ajuda. Nós estamos disponíveis para acolher estas famílias, ou até através, por exemplo, de um grupo de pais que exista na escola e nós estarmos envolvidos em algum trabalho aqui com os pais na comunidade e estas famílias terem conhecimento que nós existimos e quererem continuar connosco e com o nosso suporte porque sentem que é uma mais-valia. No caso das famílias não quererem continuar ou não quererem aceitar esta intervenção, elas estão no seu direito de querer recusar e, portanto, nós enquanto CAFAP,
enquanto centro de apoio familiar, não obrigamos as famílias a permanecerem connosco em termos de intervenção e a serem acompanhadas por nós. Da nossa experiência, também esta possibilidade de escolha das famílias, ser-lhes dada esta possibilidade de escolher estar connosco e de decidir sobre a própria família, sobre o acompanhamento, é um dos fatores que promove mais confiança e mais adesão à intervenção. Ok, então agora que já percebemos assim um bocadinho melhor o que é que o CAFAP, como é que pode contribuir nesta fase, vamos continuar com a história do João, que isto teve aqui mais desenvolvimento. E infelizmente acontece que quando o João tinha 2 anos e meio, voltou a repetir-se uma situação semelhante à anterior e a CPCJ decidiu então que o melhor seria o João ser retirado temporariamente do seu seio familiar, visto que estava efetivamente em perigo, e aplicou uma medida de acolhimento residencial. Isso significa que o João foi acolhido numa casa de acolhimento residencial, ainda hoje conhecida, vulgar e de certa forma erradamente por instituição. Não é, Diogo? O que é que então aconteceu ao João? Então, se calhar só falar um bocadinho antes e para dar aqui um espaço só atrás, porque acho que é importante também falar sobre a intervenção que a entidade de primeira linha, neste caso a saúde, teve no processo do João. Ou seja, ao sinalizar o João, identificar que havia ali uma situação complexa, difícil com esta criança, com o João, e bem, neste caso a médica de família sinaliza o João à CPCJ. Pronto. E aqui que é de valorizar também que todos nós temos deveres com as nossas crianças que temos nos vários serviços, seja nas escolas, seja nas associações onde eles estão inseridos, seja também nestes serviços de saúde em que vão muitas vezes e em tenra idade passam por muitas consultas. E esta atenção e esta valorização de muitos sintomas, de muitas situações é importante para detectar aqui um conjunto de coisas. E aqui o Serviço de Saúde fez bem em sinalizar à CPCJ que havia aqui algo preocupante com o João. A CPCJ, ao receber esta sinalização, decide abrir então um processo numa primeira fase, não é? Vai averiguar qual é a situação que está por trás e decide então aplicar aqui um processo de promoção e proteção no início e também bem com uma medida em meio natural de vida para acompanhar os pais e aciona, como falamos já anteriormente, também a Telma explicou isso, acionando também a ajuda do CAFAP para no fundo perceber se era algo que podia ser trabalhado e até intervencionado em meio natural de vida na família antes de passar por uma medida que depois mais tarde se veio a confirmar que teria que ser mais complexa, mais difícil para todos, mas por vezes necessária, que é a retirada da criança do meio natural de vida e para ser colocado nesta situação numa casa de acolhimento residencial. E então nesta aplicação desta medida de acolhimento residencial, quer então dizer que o João deixa de residir com os pais, não quer dizer que não tenha contacto com eles, porque foi na situação do João possível, permitido e até o ideal que aconteça, porque não estaria posto de parte numa avaliação inicial que o mesmo pudesse vir a reintegrar a família. Pronto, houvesse aqui uma reintegração, ou seja, um regresso do João à família. E para isso é importante toda esta avaliação que existe no início, quando chega à casa de acolhimento, pela equipa que nós temos nas casas de acolhimento, a equipa técnica, a equipa de cuidadores, que fazem esta avaliação e definem também qual é o projeto de promoção e proteção para esta criança. Dizer que, não é, os profissionais que trabalham nas casas de acolhimento são profissionais, tentam ao máximo ter um contexto e um modelo de intervenção que garanta aqui um conjunto de cuidados e preocupações asseguradas e de certa forma que atribua um modelo que seja capaz de dar aqui uma garantia a estas crianças que são acolhidas como algo que possa ser diferenciado daquilo que poderiam estar a acontecer e que estivessem sujeitas. Mas de qualquer forma, as famílias sempre um elemento de grande suporte e de trabalho em conjunto. Pronto. E por isso é que nesta relação com as famílias continua a ser muito importante e porque isto é uma medida temporária e não é
idealmente não é que dure muito tempo e, portanto, é importante continuarmos sempre com esta relação e com esta ligação. E depois, vendo também naturalmente qual é a evolução de toda esta situação e que próximos passos é que são importantes de ser dados no processo de qualquer criança, e neste caso do João. Cristina, se me permites, estava aqui a pensar que esta possibilidade de acolhimento do João e de o ter aqui numa casa de acolhimento residencial temporariamente, não é? Também pode constituir-se como uma oportunidade para quem está do outro lado, ou seja, pode constituir-se como uma oportunidade para esta família se reorganizar. E de facto nós gostamos muito desta ideia, ainda que não gostemos naturalmente da ideia de que as crianças estejam em acolhimento residencial, mas gostamos muito desta ideia de trabalhar com as famílias esta fase como sendo uma fase de oportunidade, ou seja, às vezes é necessário que os adultos também possam ter algum tempo de oportunidade e um espaço de mudança para que mais tarde possam sentir-se suficientemente capazes de cuidar novamente destas crianças e destes filhos, e neste caso do João. Claro que não conseguimos prever o futuro, mas podemos pelo menos trabalhar para que mais tarde esta família consiga ser suficientemente capaz e autónoma para assegurar os cuidados ao João. E está tudo certo, em algum momento as famílias precisarem de ajuda e suporte para se reorganizar. Não é? Eu acho que todos nós merecemos as oportunidades e algumas oportunidades, e esta pode ser uma delas, não é? Acho que esta fase pode ser muito importante e talvez até faça um bocadinho aqui a ponte para esta ideia, que eu acredito que o Diogo também partilha da mesma ideia que eu, que é a importância de, também por isto, por ser uma oportunidade para a família, ao mesmo tempo que é uma oportunidade para a criança estar a ser cuidada, num espaço que é a casa de acolhimento, também é importante que nós, equipas, estejamos muito próximos no nosso trabalho. Ou seja, que a equipa do CAFAP e a equipa da Casa de Acolhimento possam ter o olhar na mesma direção. Se estivermos lado a lado é mais fácil fazê-lo em termos de intervenção. Não sei, Diogo, corrige-me se estiver errada, mas... Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, e é um bocadinho essa lógica, não é? Desta ligação com os vários serviços, não é? E que é importante continuar a existir, não é? E não é o achar-se muitas vezes em que, não é, a criança sai do contexto familiar e parece que o problema já fica resolvido e que já não há nada a fazer, mas não, há um trabalho a fazer-se, há equipas que vão fazer esta intervenção, sempre com este objetivo de tornar as coisas bem mais céleres e não ficarem tão demorados todos estes processos que muitas vezes acabam por se arrastar um bocadinho mais que aquilo que devia. E quem sofre é a criança. E voltando aqui ao João, porque vocês explicaram muito bem, não é? Até agora como é que o sistema poderá funcionar, até de um modo, não é, com muita qualidade nesta intervenção, mas a história do João continuou. E felizmente, talvez, ainda antes do João completar 4 anos, e apesar dos cuidados oferecidos na Casa de Acolhimento Residencial serem de grande qualidade, no que diz respeito ao afeto e cuidados básicos, e acho que tudo estava garantido de acordo com aquilo que o Diogo acabou de nos explicar, mas surgiu a oportunidade do João ser acolhido numa família de acolhimento. Convenhamos que não é de todo o que se quer para uma criança tão pequena, tantas mudanças num curto espaço de tempo. As mudanças são sempre muito difíceis para as crianças, não é? Principalmente quando envolve esta mudança de cuidador ou de cuidadores, de rotinas, de espaço. Isto é de uma exigência enorme. Mas acreditamos que foi o melhor possível. E de facto o João precisava de ser cuidado por uma família e tinha direito a ela. A nossa lei diz que nenhuma criança com menos de 6 anos deve estar numa casa de acolhimento residencial, e por isso se tem promovido cada vez mais em Portugal a possibilidade e a implementação desta medida do acolhimento familiar. Temos aqui a Ana para nos explicar, então, como é que isto pode funcionar? O que é que isto significa do João ser cuidado por uma família de acolhimento? Significa que o João, tendo passado e muito bem pelo acompanhamento do CAFAP, ainda quando estava com a sua família e depois indo para a casa de acolhimento residencial, e sendo ainda tão pequenino e, portanto, ao abrigo da nossa lei, não ser suposto que ele estivesse numa casa de acolhimento residencial,
o João pode ser cuidado por uma família ou por alguém a título individual, mas que se constitui como família de acolhimento. E isto da família de acolhimento é quando a criança ou o jovem em perigo é confiado a estas pessoas para poder ser cuidado por elas durante o tempo que for necessário até à concretização de um outro projeto mais permanente em termos da sua vida futura. E, portanto, ao ser colocado na família de acolhimento, imaginemos que a família de acolhimento é, neste caso, o José e a Maria. O José e a Maria vão cuidar do João como ele sendo parte da sua família, recebendo para isso e para garantir esses cuidados, de acordo com as necessidades de bem-estar do João, recebendo o apoio de uma equipa que no Distrito da Guarda somos nós, a instituição de enquadramento para o acolhimento familiar, durante todo este tempo. E este apoio que nós prestamos à família de acolhimento é um apoio permanente. Funcionamos durante todos os dias da semana e a qualquer hora do dia para qualquer necessidade que surja em relação àquela criança e aos cuidados que são prestados àquela criança e a outras. Agora falamos então do João. E neste processo, para além de apoiarmos a família de acolhimento, o João não deixa de ter a sua família. E, portanto, garantimos também que há a possibilidade do João manter estes contactos com a sua família e fazemos essa mediação da relação do João com a sua família biológica e da família biológica com a família de acolhimento e de todos estes intervenientes, sempre tendo em vista o melhor interesse do João, não é? E a possibilidade de, com o acompanhamento do CAFAP, que à partida se manteria, reunindo-se as condições para isso, para que o João possa então no futuro poder regressar à sua família biológica. Todas as crianças que são colocadas em acolhimento familiar prevê-se que regressem à família biológica, ou foi o caso do João em particular? Sabemos que foi trabalhada esta questão da reunificação familiar, mas será igual para todas as crianças? Não tem necessariamente de ser igual para todas as crianças, até porque todas as crianças são diferentes, os seus contextos são diferentes e, portanto, as suas necessidades e aquele que pode ser o seu projeto de vida pode ser diferente. A criança, quando chega a uma família de acolhimento, pode até já vir com indicação de um processo de adoção e, portanto, estar já indicada para poder ser adotada. Ou podemos avaliar durante o tempo em que a criança chega até nós, que há esta sinalização, fazemos a avaliação do caso, fazemos a integração numa família de acolhimento e podemos avaliar que, pelas características da criança, poder ser proposta uma medida de adoção. Ou, no caso de crianças mais crescidas, que muitas vezes também não podem regressar à sua família de origem, estão já há muito tempo à espera de poder ser adotadas e isso não se concretiza, podemos pensar num projeto de autonomização e, portanto, começar a trabalhar com vista a capacitar, a ajudar estas crianças a desenvolver competências para poderem autonomizar-se, com uma integração depois plena na comunidade, continuando a trabalhar, ou começando a trabalhar, continuando a estudar e, portanto, dando esta continuidade àquilo que vem sendo o seu percurso, porque quando são integradas numa casa de acolhimento ou numa família de acolhimento, as crianças continuam com esta vivência normal daquilo que se espera para uma criança, não é? A possibilidade de ir à escola, de participar em atividades extracurriculares, estar na natação, no futebol, ter amigos, ir a festas de anos, passear, tudo isso, ir às compras. Aquilo que é a vivência normal de uma criança é aquilo que também se quer para estas crianças que, fruto de algo que aconteceu na sua vida e que elas não controlam, tiveram de vir parar ao sistema de promoção e proteção. E já agora interrompo nesta parte para colocar uma questão aqui que é para os três, e nós temos que ir finalizando, que é, mas vocês acreditam realmente que para uma criança como o João, com a história de vida que já conhecemos e com esta idade, esta resposta do acolhimento familiar poderá ser mais adequada para aquilo que o João necessita neste momento? Cristina, eu diria que idealmente
ele nem deveria ter passado pelo acolhimento residencial. Se nós conseguirmos ter a medida de acolhimento familiar divulgada e consistente de uma forma assim a nível nacional, inclusive, não é? Não só no Distrito da Guarda, mas a nível nacional, poderá ser assim uma medida que gradualmente e idealmente venha a substituir o acolhimento residencial. E nesse sentido, para crianças também muito mais e pequenas, idealmente também, mas não só, mas se calhar atendendo mais assim de uma forma imediata ou mais direta, se calhar as crianças mais pequenas, o João num país ideal, num sistema de promoção e proteção ideal, não deveria ter passado sequer pelo acolhimento residencial. Por isso acho que aquilo que depois foi a solução encontrada para o João foi a que mais se adequou àquilo que eram as necessidades dele. Eu iria até um bocadinho mais atrás do que o Diogo. Eu iria até dizer que no mundo ideal o João nem precisaria de ter ido para uma família de acolhimento. No mundo ideal seria possível prevenir as situações de risco que colocam estas crianças neste lugar de vulnerabilidade e as suas famílias, não é? E, portanto, poderia ter permanecido com a sua família, com o seu pai e com a sua mãe. Não sendo possível, tanto para o João como para qualquer outra criança, os cuidados numa família de acolhimento querem-se à partida com os melhores cuidados, mais individualizados do que numa casa de acolhimento, embora a casa de acolhimento faça um trabalho excepcional, não é? Na prestação destes cuidados, mas a vivência numa família é um direito, desde logo, poder crescer no seio de uma família e quando não pode ser a sua, que seja noutra família, é um direito de todas as crianças e, portanto, para todas elas, a integração na família de acolhimento será sempre a melhor oportunidade. Bom, e só assim para rematar, até porque os meus colegas já disseram aqui, eu acho mais relevante em relação a esta questão e totalmente de acordo, e acho que esta ideia que a Ana coloca de voltarmos ainda um bocadinho mais atrás, acho que é um movimento muito giro de fazermos com todas as famílias que nós conhecemos, não é? Ou seja, se eu desse um passinho atrás para tentar ir um bocadinho mais atrás na origem daquilo que é o problema, com muitas aspas, até onde é que eu conseguiria ir, para perceber a partir de onde é que poderíamos ter começado a trabalhar e a prevenir aqui uma série de coisas e a dotar de estratégias, de recursos, a dar suporte e para evitarmos chegar a este ponto onde temos que passar por muitas respostas alternativas, não é? Ou muitos cuidados alternativos àquele que seria o mais natural, que seria a família de origem do João, não é? Não sendo possível, embora eu acho que é um exercício muito interessante de todos nós a fazermos, até para também nos questionarmos sobre o nosso papel no suporte que damos a estas famílias, mas não sendo possível, de facto acho que as famílias de acolhimento e a possibilidade de uma criança estar com uma família de acolhimento pode ser e deve ser uma das nossas grandes prioridades, colocando sempre aqui esta noção para quem nos ouve de que tudo isto é um caminho que tem estado a ser construído e, portanto, sim, existem muitas crianças que tiveram que passar primeiro pelo acolhimento residencial, porque tem sido um caminho que temos feito no sentido de procurar cada vez mais respostas e soluções que protejam as crianças e que lhes garantam uma série de direitos. Acho que é uma construção muito conjunta de todos nós e por isso, por todos os bois que possam vir a ter famílias de acolhimento para os receber. E pensando neste caminho, assim, de voltar atrás, neste exercício que vocês estavam a falar, eu acho que podemos fechar, não é, com a ideia da nossa visão das aldeias de crianças SOS, este mundo, não é, onde cada criança ou onde todas as crianças pertencem a uma família e crescem com amor, respeito. É para isso que aqui estamos e foi para isto. E esperamos que seja para isso que esta conversa, sendo uma gotinha no oceano, também possa contribuir. Muitas crianças estão à procura de uma família que as acolha com o tempo, o carinho e a dedicação que necessitam. Entra em aldeias-sos.org e ajuda-as a encontrar a casa com a qual sonharam.